Aqui a justiça sempre é feita, sem mimimi. Prepare-se para o julgamento. Começa agora o Tribunal Superior dos Idiotas. Atenção, o Tribunal Superior Idiota encontra-se em sessão. Aqui na nossa promotoria nós temos o advogado Fênix Dart. Qual é, rapaziada? A nossa advogada de defesa Stephanie Resolver. E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Eu espero que sim. E eu estou aberta a ser surpreendida, porque eu não faço ideia de nada que pode acontecer hoje. É isso. Eu, Léo, o relator, estarei trazendo todas as histórias para vocês. E levantem-se para o honrado juiz Andredi. E eu sou a lei. Relator, traga o primeiro caso. Eu sou um babaca por fazer um ladrão ter diarreia? Quê? Fica aí o questionamento. Nossa, já posso dar nota? Ladrão que rouba ladrão leva um banho de cagão. Eu, um homem de 24 anos, faço estágio no hospital geral e sempre levo minha marmita, pois os estagiários não têm direito a almoçar a comida do hospital. O que é ok pra mim, não deveria ser. Porém, nos últimos 3 meses, eu venho sofrendo furtos na minha lancheira. Cara, lancheira, parece que tá aqui. Porra, sei lá, o segundo ano da escola. Caralho, eu sou... Caraca. Minha merendeira da Turma da Mônica, tá ligado? Porra, esse é um seriado dos anos 90? Ah, eu gostei de lancheira. Só faltou ser minha merendeira da galinha pintadinha. Porra, vamos lá. Sempre some alguma coisa. Às vezes só uma fruta, às vezes o suco e muitas vezes a carne. Isso aí é sacanagem, gente. Putaria. Zoado, Não se mexe na mistura. Mistura não, porra. Cara, mistura o quê, cara? Para sair de São Paulo, brother. Porra! Pois é. O maluco tá falando rolê daqui a pouco. O cara falando... Vocês realmente acham que eu tô ligando pra isso? Não, a gente tá. O cara já mandou... Como é que é? Eu esqueci até. Paia. Agora mistura. Mistura, carne, qualquer coisa, meu irmão. Mistura é o que porco come. Pô, daqui a pouco o maluco tá perguntando pra gente se a gente vai querer uma bolacha traquinas. A tomar no cu. Não, bolacha. não, porque é biscoito e todo mundo sabe. Acho bom. Nessa última semana, o ladrão se sentiu à vontade para roubar tudo. Então, na hora do almoço, quando eu fui almoçar, não tinha nada. Mas quando eu digo nada, é exatamente nada. Até as vasilhas de dentro da lancheira sumiram. Caralho, maluco. Porra. Caralho. Porra, o cara catou até o Tupperware. Que absurdo. Roubaram o Tupperware da mãe do maluco. Enfim. A fome é braba, hein? O Ligo tá comendo até essas porra, vamos lá. Então eu me inspirei em um caso que vi na internet e já começou errado. Vi no Reddit, porra. Eu me inspirei em um caso que vi na internet e resolvi batizar a minha lancheira. Pensei bem e resolvi levar um lanche bem gostoso. Comprei o pudim mais caro da cidade e propositalmente deixei na embalagem com o emblema da doceria. Com uma seringa eu enchi de laxante o pudim. Coloquei laxante também na comida e no suco. Como eu imaginava, o pudim sumiu e minha comida estava extremamente mexida. E o meu suco também havia desaparecido. Fiquei obviamente feliz porque meu plano daria certo. Eu tinha suspeitas em cima de um enfermeiro que aparentemente não gosta muito de mim e sempre me critica. Porém, observei ele durante o dia todo e ele não pareceu com dor nenhuma. Me senti muito culpado por acusar o inocente. Porém, só na minha cabeça. Eu acabei de cometer um erro aqui, eu gostaria de me retratar. Eu tô acostumado a ler essas histórias em inglês e dessa vez eu peguei do subreddit em português. Então, na verdade, é uma mulher que tá realmente relatando. Porque ela botou 24M. Na minha cabeça já foi direto. M male deve ser um homem, mas não é M de mulher mesmo. Foi mal aí, pessoal. Tá tudo bem. Perdão. Achei que ia ter que voltar a história inteira, mas beleza. Que conste nos autos e que houve essa pequena confusão. Perdão pelo vacilo. Até agora não importa isso, né? Mas tudo bem. Não, realmente não importa, não faz a mínima diferença. Só pra mim que faz, mas enfim.
O enfermeiro aparentemente não gosta muito de mim e sempre me critica, porém observei ele durante o dia e não apareceu com nenhuma dor e me senti muito culpada de acusar o inocente, porque isso foi só na minha cabeça. Porém, o mais louco de tudo que aconteceu foi que meu chefe, um cara que ganha mais de 15 mil reais por mês, apareceu com uma dor terrível de barriga e precisou ir embora. Ou seja, esse grandíssimo, ela botou safado, que fofa, esse grandíssimo safado estava roubando a comida de uma pobre estagiária. Eu teria chamado de filha da puta, né? Caralho. Pois é, por isso que eu falei fofo. Por isso que eu falei que ela foi fofa. Eu já tô aqui instalando meus dedos aqui. Nunca vou comentar sobre esse assunto com ninguém. Espero que ele não venha me perguntar nada, pois eu preciso desse estádio e da mixaria que me pagam. Então, eu sou uma babaca? Não, mas enfim. Bem, nós temos 2 entidades a serem julgadas e, bem, é claro que eu vou começar com a nossa pessoa que conta a história. Então, vamos lá. Lachete. Lachete. É isso aí. Essa foi muito boa, gostei do apelido. Se você gostou do apelido, então você mesmo que vai começar o julgamento. O que você vai dizer sobre a nossa querida Lachete, Léo? Eu? Quem deu o apelido foi o Dati, mas vamos lá. Se fudeu, otário. Tá bom. Vamos lá, olha só. Eu sou sempre a favor de fuder com o ladrão, entendeu? Né? Opa, e, assim, sexualmente? Não, sacanagem. Não. Metaforicamente, entendeu? Fazer o ladrão se fuder. Eu acho que assim, do ponto de vista legal da coisa, ela pode se fuder absurdamente por fazer isso. Principalmente por estar de uma posição hierárquica menor, etc. E também a gente tem que levar em consideração o fato de que, tipo assim, de que é uma mulher fazendo uma coisa com um cara. Tudo bem, ela não sabia que era com ele, etc. Mas assim, as pessoas julgam muito mais, tendem a ser muito mais rigorosos com esse tipo de coisa, porque a gente sabe como funcionam as coisas. Infelizmente a gente sabe como funcionam as coisas, né? Então assim, eu acho que ela correu um risco muito grande. É isso. Eu só acho que ela correu um risco grande. Agora, o que ela fez eu achei incrível, eu achei sensacional, e principalmente que é com o filho da puta que ganha mais de 15 conto por mês, é merecido. Merecido pra caralho. Agora, eu só não dou um 0, eu vou dar 1,5, porque a gente não sabe se, por exemplo, quem estava fazendo isso era, sei lá, imagina se é alguém que trabalha na Copa e que passa necessidade em casa. Ou imagina se é alguém que tem algum problema intestinal e ao ingerir o laxante isso pode piorar mais ainda. Então, assim, foi uma coisa sensacional, mas só que meio inconsequente. Então, assim, só não é 0 por causa dessas coisinhas. Mas, assim, eu tô sendo muito rigoroso com esse 1,5. Vou baixar. É 1. Ponto. Fênix Dart, tá na hora de você dar a sua opinião sobre a nossa Lachete. Manda. Vamos lá. Pô, cara, eu vou me juntar ao Léo e dar um cu pra ela, que é o único que eu tenho, né? Ok. Cada um dá o que pode, né, cara? Porque ela não perguntou, ela não disse que falou com o pessoal, que se, quem tá comendo minha comida? Ela podia ter perguntado antes, né, pras pessoas, mas ela só saiu metendo o laxante, que se foda, né? Mas ela podia ter falado com os trabalhadores, né, por sorte foi arrombado do patrão, e ela podia ter dado uma cagada remunerada de graça pra um funcionário, mas não foi, né? Foi pro boss, então, né? Felizmente. Ficar com um cu mesmo ela. Mas foi genial o plano, foi muito bom o plano. Stephanie resolve. Manda a sua resolução sobre a Lachete. O que os amigos aí falaram, eu também concordo, né? Eu achei que, assim, pra originalidade não é tão original, sendo sincera, então não fui surpreendida, porque eu já vi outros casos parecidos, mas eu acho que foi muito justo, ainda mais sabendo que foi o filho da puta do chefe dela que tava comendo a comida dela, né? Alguém que ganha tão bem não precisa ficar roubando comida de quem ganha muito menos, inclusive, né? Então, eu vou dar meio, porque eu quero mais que a pessoa que estivesse fazendo isso realmente se fudesse, entendeu? Então, é isso. Bom, a minha nota também vai ser meio, porque de fato ela talvez coubesse, talvez não, né? Deveria ter feito algum tipo de averiguação a fim de saber na verdade o que tá rolando antes de fazer esse tipo de coisa, porque querendo ou não, o dela ficou na reta, né? Embora a pessoa também tenha ficado no reto, né? Então
Na verdade, saiu do reto, né? Pois é, saiu pelo reto, né? Entendeu? Não sabemos se foi uma shotgun, né? Enfim. Mas, realmente, as chances dela se ferrar nessa história, e dos motivos já comentados, infelizmente, é muito alta. Não vou dar mais do que isso, porque realmente eu acho que, embora não seja um plano original, ainda assim eu adoro uma vingança desse tipo e adoro ver gente pau no cu se fuder. Então, sempre. Meio pra ela. Dar diarreia pros outros é sempre bom, né, cara? Avião brutal do sketch. Veredito. Inocente. E agora, vamos tratar do lá chefe? Lá chefe. Lá ele. Agora eu vou começar com você mesmo, Dart. O que você vai dizer sobre o chefe cagão? Literalmente. Pô, cara, vou dar 5 cus cagados pra ele de diarreia. Vamos pra simplificação? Todo mundo concorda que esse cara vai levar 5 na ideia? E no cu? Sim. Podemos chegar nessa conclusão. Ok, então pelos poderes a mim investidos e pelo vaso sanitário que deve ter se fudido com ele... Ao vaso sanitário que foi a mim. Que deve ter sido explodido nessa história. E eu só tenho pena da pessoa que vai fazer a limpeza desse banheiro. Então, 5 total pra ele, o que significa que ele é um... Veredito. Bostão. Cagão! Porra, não dá, cara. Pessoa de cadeia hierárquica mais alta, roubando comida dos outros, isso é patético, isso é ridículo. Na verdade, mesmo se fosse com a mesma faixa salarial, já seria zoado. Sim. Eu acho que, tipo assim, é tudo muito pior, porque não só o cara ganha muito dinheiro por mês, e o filho da puta, ele provavelmente é médico lá, então ele, na pior, vamos dizer que, sei lá, ele tem uma dívida de aposta gigantesca, sei lá, porque ele gosta dessas bets malucas aí. Vamos dizer que o cara é viciado no tigrinho, tem uma dívida enorme. Ele tem direito, pela profissão dele, a comer a comida do hospital. Ele escolhe, é uma escolha ativa, roubar a do amiguinho. Sim. Ponto muito bem lembrado. Se fosse uma pessoa humilde, tivesse uma situação complicada, porra, ok, eu poderia entender, mas eu não consigo dar nenhum tipo de alívio pra esse cara. Embora ele deve ter se aliviado no banheiro, ou não. Tomara que tenha sido na calça, cara. Tomara que ele tenha voltado pra casa, tenha entrado no carro de luxo dele e se cagado inteiro, fudido com estofado. Ele vai ter que explicar isso pros caras que vão ter que limpar o carro dele que tá todo sujo de merda. Isso pra mim, essa é a verdade universal na minha cabeça, cara. Na verdade, eu espero também que tenha acontecido durante, principalmente, alguma reunião interna do hospital que tivesse todo mundo na mesma sala. Caralho, imagina. Principalmente com a chefia do hospital vendo e sentindo, claro. Melhor que isso, só cagar no ônibus, cara. Mas esse cara nunca vai pegar o ônibus. Não, esse é o tipo do cara que não pega ônibus, cara. Esse é o tipo do cara que não pega ônibus. Olha, eu acho que eu preferiria que ele cagasse no carro dele. Porque mesmo que ele mande lavar, e coitada da pessoa que vai ter que lavar, ainda assim vai ficar impregnado aquele cheiro de bosta. Agora você imagina, isso aqui é uma situação pior ainda. Imagina se ele se cagou no carro. Olha pra onde o cara vai. O cara se cagou no carro. E por causa disso, ele acabou sofrendo um leve acidente de carro, onde ele foi o único que saiu machucado e teve que sair dali e ser levado para o hospital. Olha o plot twist, ele volta pro hospital de onde ele trabalha com a perna quebrada e todo cagado. Tudo isso porque ele tava roubando uma estagiária. Porra, caralho, o maluco é sério, absoluto cinema. Sim. E pra completar, os bancos do carro são de veludo e não de couro. Ui! Então, pra dar mais trabalhinho ainda pra limpar e ficar mais impregnado ainda. Delícia. Na minha cabeça foi isso que aconteceu e nenhum de vocês consegue mudar a minha... Mas por que eu quero mudar um enredo perfeito? Já é canônico, já. Pô, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pau no cu do cagão. Vamos pro próximo. Pau no cu dele, porque a merda já saiu. Só se for de plástico, porque eu não desejo isso pra nenhuma pessoa que eu conheço. Ele fez a chuca depois, relaxa. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Relator, próximo caso. Meu pai traiu minha mãe. Sou babaca por ter contado? Não, você é meu herói. What? Que pergunta, porra? Lá vamos. Existem nuances que eu gostaria de comentar sobre, mas vamos ler o caso primeiro.
Estou muito abalado no momento, por isso não vou digitar muita coisa, somente o necessário. Eu cresci vendo meus pais juntos. Passaram dificuldades, momentos bons e ruins, viagens e diversas datas comemorativas. Tenho 19 anos, meus pais tinham 20 anos de casado. Meu pai veio de uma família extremamente pobre, na qual ela nem gostava dele. A família da minha mãe basicamente adotou ele, botou entre aspas o adotou. Lhe proporcionou a família que nunca teve. Embora a família dele cagasse pra ele, esse cagasse tá em caps lock só pra deixar claro, ele fazia questão de ir em festas nas quais era convidado, mesmo sabendo que sua e nossa presença, eu e minha mãe, não fosse tão desejada assim. Minha mãe segurou os trancos quando ele pediu as contas do emprego por simplesmente não se sentir reconhecido dentro da empresa. Ficou quase um ano sem trabalhar e quando chegou a pandemia teve 2 empregos, dos quais foi demitido. Conseguiu um emprego novo, o atual, onde ele trabalha em outra cidade e vinha pra cá apenas no final de semana. Na quinta passada eu fui chamar meu pai para me levar a um certo lugar, quando notei que ele estava falando baixo ao telefone. Logo desconfiei, e quando ele foi ao banheiro peguei o celular e vi uma série de mensagens para outra mulher. Nesse momento meu estômago se fechou como nunca antes havia se fechado. Quando retornamos do lugar, eu confrontei e perguntei quem era a mulher. Ele me disse que estava conversando sobre o serviço, e logo falei que tinha visto as mensagens. Ele mentiu para mim e disse que eu estava mentindo. Detalhe, eu reconheci a face da mentira nele. A noite veio e fomos buscar minha mãe no trabalho. Não consegui olhar no rosto dela. Algumas horas após chegar em casa, minha mãe notou que eu estava totalmente estranho. Ela falou que tinha algo errado e queria saber o que era. Eu disse que não era nada e ela me fala exatamente essa frase: eu te conheço há 19 anos. Tem algo errado contigo. Nessa hora, eu senti que era necessário falar. Não tinha coragem de falar, coragem de olhar para o rosto dela, não tinha coragem de fazer nada. Porém, eu contei. Contei que meu pai estava trocando mensagem com outra mulher e quando ela confrontou ele falou que eu estava inventando tudo. Após uma madrugada conturbada, meu pai chama minha mãe e confessa tudo. Fala que estava com ela em torno de 5 meses, criou desculpas para tudo isso e minha mãe o expulsou de casa. Agora eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente minha mãe terá que vender a casa e o carro por conta disso. Não sei qual o rumo da nossa vida pra cá. Minha mãe sempre trabalhou muito e ficava sem almoço alguns dias da semana por conta do trabalho. Ela não merecia isso. Tenho 2 sensações me acompanhando, uma ruim de ter contado e acabado com o casamento dos meus pais e uma boa de ter tido coragem de falar pra minha mãe. Preciso ouvir algumas palavras no momento. Nossa vida está um caos. Fui babaca? Caralho, hein? Bom, gente, então, saindo de uma história mais comédia, nós vamos começar com um julgamento onde nós temos o filho que tentou poupar a mãe de uma dor de cabeça, mas ao mesmo tempo, bom, tinha que contar. E nós temos um pai filha da puta. E, bem, a gente vai decidir o destino dele aqui. Vou começar com uma pessoa que conta a história e, bem, senhorita Stephanie resolve. É a sua vez de falar a respeito do rapaz. Cara, eu acho que o rapaz fez certo. Assim, pode ter sido um pouco ruim, ou talvez muito ruim, né? Mas eu acho que foi uma puta de uma sacanagem que estava sendo feito tanto com ele quanto com a mãe, né? Então, porra, se é pra trair, cara, é melhor terminar, separar, sabe? Sei lá, do que trair, porque tá prendendo a pessoa também, sabe? Então, deixa a pessoa viver a vida dela, você vai viver a sua vida e é isso. E então, eu acho que no fim das contas ele fez certo. Eu acho que no futuro eles vão ver que possivelmente foi a melhor atitude que ele tomou. Então a minha nota acho que é 0 pra ele. Senhor relator Léo, qual é a sua opinião sobre o rapaz? Cara, eu acompanho a Steph em tudo. Já foi exposto aqui em um TSI anterior qual é a opinião que eu tenho sobre traição. Mas assim, falando do que conta a história, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que ele precisa entender é a culpa não é dele de o casamento dos pais dele terem acabado. Ah, mas fui eu que contei. Não, você foi o cara que libertou a tua mãe de um merda. Pense isso, você não tem culpa de que acabou o casamento dos teus pais. Teu pai tem. Porque ele agiu, tipo assim, gente, olha só, qualquer pessoa que esteja nos escutando agora, traição não é acidente, traição é escolha. Não importa o problema que o casal esteja passando, traição é escolha. Ele deve ter tido uma força absurda, ele deve ter se sentido conflituoso de uma maneira absurda, porque assim, ele cresceu vendo os pais juntos, vendo a mãe, porra, batalhando pra caralho, vendo o que a família do pai fazia com ele, etc. Então assim, nessa história, da maneira como ele conta a história, ele tá muito amargurado com o pai, então ele vai só ressaltar os pontos negativos do pai, mas não é possível que em 19 anos, morando na mesma casa que o pai, que ele só tenha coisas ruins, entendeu? Então assim, óbvio que ele se sentiu conflituoso, óbvio
óbvio que ele se sentiu mal com isso tudo. Tem que ter tido uma coragem muito absurda pra chegar e falar tudo, assim. Então, assim, é zero, muito zero, muito zero. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Não tem a ver com esse caso em si, porque esse caso eu acho que é de maneira perfeita. Quando a gente fala de, assim, pô, eu vi uma pessoa traindo a outra. Assim, em caso de pai e mãe, eu acho que você tem que falar, cara, são seus pais, entendeu? Então, assim, você chega e fala, porra, aconteceu isso, isso, isso. Não importa quem tá traindo quem. Agora, se não for alguém da sua família, eu falo pra vocês, fiquem quietos. Pelo seguinte, se você chega, por exemplo, vamos dizer que você vê que, sei lá, seu melhor amigo foi traído pela namorada. Ou o inverso, sua melhor amiga foi traída pelo namorado. Você vai lá, fala. Os dois têm uma discussão e a pessoa traída resolve perdoar, você é o enxerido que se meteu na relação deles. E aí você é pego de persona não grata. Então, assim, se for fora da família, minha recomendação é fica na tua. Porque senão depois sobra pra você. Não, e ainda tem mais um agravante. Todo mundo corta relações com você e ainda queima o teu filme pra outras pessoas, infelizmente. Infelizmente pode acontecer. Discordo. Assim, eu tenho uma opinião meio... Não sei se eu discordo ou não concordo. Discordo ou concordo com a sua. Porque eu acho que se é a minha melhor amiga ou o melhor amigo que está sendo traído, muito provavelmente eu não quero que ele sofra uma pessoa merda. Então eu vou provavelmente querer contar pra ela. Exatamente. Porque eu amo essa pessoa. Então eu não quero que ela continue perdendo a vida dela com essa pessoa. Exatamente, eu também. Então, eu concordo com vocês, mas assim, eu refleti muito sobre o assunto. Desculpa te interromper, tá, Dart? Mas assim, eu concordo com vocês, mas assim, eu refleti muito sobre o assunto. Eu acho que sim, se a pessoa não chegar pra mim e falar assim, cara, se você tem algum conhecimento de que eu tô sendo traído, me conte. Se a pessoa não me fala explicitamente, eu fico quieto. Porque eu já vi muito caso, mas muito caso de que assim, eu vou, conto, nunca aconteceu comigo, mas tipo assim, a pessoa vai lá, conta, aí o casal se retrata, a pessoa traída resolve perdoar, e aí o outro que é excluído. Aí ele é taxado de persona não grata no grupo, essa pessoa é taxada de fofoqueira, essa pessoa é taxada de bisbilhoteiro, de pessoa enxerida que se mexe no relacionamento dos outros. Tipo assim, quem conta é sempre quem se fode, no final das contas. Eu concordo com vocês, mas assim, se não foi uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, se você souber me conte, eu não conto. Eu ainda assim tenho opiniões diferentes. Eu mesmo, se eu for me fuder na situação, eu vou falar. Independentemente se pediu ou não, se eles vão parar de falar comigo ou não, eu não vou deixar de fazer o certo pelas consequências negativas que podem acontecer comigo. Então, é só o que eu tenho a dizer. Eu também penso o seguinte, beleza, eu sei que isso também pode causar uma situação ruim com outras pessoas, mas aí talvez isso também diga um pouco sobre essa relação. Cara, pode ser que tudo fique ruim, não por causa da pessoa minha amiga, pode ser que tudo fique ruim justamente por causa da pessoa merda. E eu sei que pessoas que estão com uma independência emocional é muito difícil, e elas acabam aceitando as coisas, entendeu? Muitas das vezes elas aceitam porque é isso, não conseguem viver sem aquela pessoa. Ou com uma pessoa, né? Eu consigo entender por que essa pessoa e o casal fica bem de novo. Eu consigo compreender. Mas aí a pessoa que sofreu isso também tem consciência. Muitas das vezes ela tem consciência das coisas, ela sabe que a pessoa que tá do lado dela não é uma pessoa boa, mas ela não consegue ver, tipo, algo além dessa pessoa. É um relacionamento tóxico, né? É um relacionamento muito tóxico. Exatamente. Então eu nem culpo a pessoa, a minha amiga, se ela, nessa situação, se ela voltasse, eu não culparia ela. Eu estaria lá, em algum momento, se ela quisesse voltar pra falar comigo, eu estaria de braços abertos para recebê-lo, entendeu? Uhum. Porque eu acho que importa, principalmente pra uma pessoa que sofre de dependência emocional, é justamente apoio. É isso que falta. Nisso eu concordo com você plenamente. Então, assim, eu sei que pode ter consequências muito ruins pra mim se eu contar. Eu sei disso. Inclusive, acabar me afastando da pessoa que eu amo. Mas eu acho que em algum momento essa pessoa, talvez ela me agradeça. Ela tem alguma noção dentro dela e em algum momento, quando ela se libertar disso, ela vai me agradecer de ter avisado. Pode não ser agora, mas pode ser no futuro, né? Quando... Exatamente. Eu concordo com vocês em alguns aspectos. O meu ponto todo é o seguinte: se resguardem. Eu acho que não vale a pena vocês trazerem problemas mais do que a gente já tem pra vida. Tipo
tipo assim, vocês convidarem problemas pra vida de vocês por qualquer pessoa. Então, assim, eu não falo pra negar apoio, pra não estar junto e etc. Mas, assim, o meu ponto todo é pra vocês se resguardarem. Porque, no fim das contas, você vai passar por um problema absurdo que, muito provavelmente, vai passar por crise de ansiedade, isolamento e etc. Por um monte de coisas que podem acontecer com você, se o acaso acontecer. E aí, a pessoa que tá sendo tóxica com uma outra pessoa acaba trazendo essa toxicidade pra você. Então, assim, sempre é a lógica do avião. A máscara de oxigênio caiu, bota a tua primeiro, entendeu? Eu acho que, assim, por pessoas que você realmente ama, que você tem uma conexão, eu acho que, assim, não precisa nem ser dito que, porra, assim, eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui, se eu chegar e perguntar pra vocês explicitamente, vocês gostariam que eu contasse, todos vocês diriam que sim. Assim como eu diria pra vocês que eu gostaria de saber. Eu acho que, assim, isso é um princípio válido porque nós somos amigos muito próximos. Mas tem pessoas que são meus amigos próximos, por exemplo, que já falam assim, cara, eu não quero, se você souber de alguma coisa, não me conta. Então tá, é uma escolha de cada um, entendeu? Eu acho que, assim, eu vivo pelo ponto, tipo assim, se eu sei, eu também não vou sair espalhando pra todo mundo. Mas se a pessoa tá chegando pra mim e fala assim, eu não quero saber, eu não vou contar. É que dizem, né, cara, uma verdade amarga talvez seja melhor que uma mentira doce, né? Mas tem gente que acha que não, né? É o contrário, até a gente vai achar o contrário. Mas assim, se a pessoa falar pra mim, se eu for traída não me conta, beleza, eu não conto, entendeu? Mas assim, é aquilo. Eu falaria sobre isso pra pessoas que eu amo. Se eu souber que alguém que eu amo tá sendo traído, muito provavelmente eu contaria. Eu ia falar, me mande provas. E pra quem é desconhecido, aí eu contaria mesmo. Tipo, eu tenho uma amiga que ela foi traída e ela soube pela amante. E ela não tinha sido a primeira. Porra. Caralho. A amante descobriu quem ela era, porque ele tinha uma vida dupla, tripla, quádrupla, enfim. Caralho, o cara é maluco pentakill, né, porra? Pois é. Aí ela entrou em contato, ela falou, mandou um monte de mensagem pra minha amiga, e aí ela falou que ela não achava justo, não achava certo isso que ele tava fazendo, porque ela mesma não sabia que ele tinha namorada. E ela só foi descobrindo depois as coisas, entendeu? Cara, o maluco quis fazer um por semana. E que, inclusive, ele já estava, sei lá, com outra menina. Caralho! É muito miserável. Ele trabalhava em outro município, então era muito fácil arrumar as coisas, entendeu? Você já não contou essa história antes? Ou não? Eu não sei, acho que eu nunca contei essa história, não. Não, isso aí não. Isso aí Eu não. lembro de uma parada de outro município, mas acho que deve ter sido outra história, né? E aí a minha amiga, ela acreditou na menina, porque muita gente, né, vai ver assim, ela é uma mulher aleatória falando que meu namorado tá me traindo, sabe? Muita gente vai brigar, não vai acreditar e tal, mas não, a minha amiga, ela acreditou e era verdade mesmo. Eu falo aqui, se o homem tá falando que não trai, escute a mulher. Não, ele tinha um monte de comportamento esquisito. Foda que, cara, quando ela me contou e eu descobri, eu fiquei tão arrasada com ela. Eu me senti traída porque a gente era, tipo, melhores amigos, sabe? E, porra, caraca, foi um término, um choque, uma traição dela e uma traição minha da minha amizade, entendeu? Porque traiu minha melhor amiga e eu considerava ele um dos meus melhores amigos. Era um absurdo. E até hoje eu fico puta com esse desgraçado. Mas enfim. Fênix Dart, o que você vai dizer para este rapaz? 0.0, meu amigo, tá certo. Tem que ser X9 nesse caso, tem que mandar real. Ao papo aqui, parceiro. Tem essa história não, porra, o maluco de 19 anos, porra, desculpa uma porra dela, cara novo. Ele tem que ficar com esses traumas aí, porra, não fode, parceiro. Tomar no cu. Bom, não é surpresa nenhuma que a minha nota vai ser 0, porque, bem, afinal de contas, estamos falando de uma traição muito da filha da puta, e é aquilo, o rapaz, como o Léo mesmo já falou, ele libertou a mãe, né, de um pai filha da puta, por mais ressentimento que ele possa ter quanto pai, talvez tenha tido bons momentos e tudo mais, nada justifica uma traição, ainda mais nesse nível. Porra, e o cara lá, sabe lá quanto tempo já fazendo essa traição, indo pra evento, carregando esposa e filho, o pessoal cagando pra eles. Poxa, cara, não tem como, não tem nada que dê pra dizer que esse rapaz tem culpa. Muito pelo contrário, a gente entende que ele possa ter ficado bastante agoniado antes de falar, durante o momento de falar e com certeza depois, mas mesmo assim, ele fez o certo. Ele realmente libertou a mãe. E é por isso que ele é... Veredito. Inocente.
Bom, e agora nós vamos falar, obviamente, desse pai miserável, embora, mais uma vez eu convoco aqui votação conjunta. Todo mundo concorda que é 5 pra ele? Sim. Sim. Aham. Sim. Só não é 6 porque não dá pra ser 6. Nesse caso eu vou abrir uma pequena exceção e vou conceder nota infinita pra ele, pra cuzonice máxima, porque, porra, não dá, cara. Maximum Infinite Cu! Maximum Kuzovski. Puta que pariu. Tá que o pariu. Puta Parece que pariu. golpe do Marvel vs Capcom, né, cara? Não é? Maximum Cu! Ele usou o especial secreto dele. Ou então o que a Chatuba de Mesquita falaria antes de eu transo igual animal. Motivos aqui, argumento pra enfiar no cu dele, não falta, né? Inclusive a diarreia da outra história podia ter sido no cu dele também. Também. Podia jogar um bocado pra ele também, porque ele merece e muito. Tudo de ruim que ele fez pra essa família. Espero que ele se ferre muito e espero que nenhuma mulher caia na lábia desse cara. E esse cara não merece ter outra esposa assim nessas condições. É isso. Veredito. Cusão. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Relator. Próximo caso. Não aceitei as desculpas da minha namorada. Tô errado? Eu tenho 30 anos e minha namorada tem 29. Somos namorados há 6 anos. O namoro é ótimo. Saímos durante a semana para fazer programas diferentes. Ela dorme na minha casa quase todos os dias. Temos relações com frequência. Enfim, tudo aparentemente está ótimo. Brigamos muito pouco. Nem lembro quando foi a última discussão. Na verdade, lembra que você está contando, né? Mas vamos lá. Terça eu terminei o serviço mais cedo do que estava esperando e meu chefe me liberou. Então eu fui no serviço da minha namorada buscá-la, como eu faço todos os dias. Ela sai às 6 horas. E eu cheguei em frente ao prédio às 5h30. Geralmente, quando eu estou saindo do meu trabalho, eu aviso quando eu estou chegando no prédio que ela trabalha com uma mensagem. Como eu saí mais cedo, eu resolvi não mandar mensagem porque chegaria bem antes do horário dela sair, para não causar nenhum tipo de ansiedade. Parei o carro meio em diagonal, dava para ver a portaria de lado. Geralmente eu paro com o carro bem na porta e paro bem pertinho para ela entrar, mas achei que eu iria ficar atrapalhando o trânsito, então não fiz isso dessa vez. Por volta de umas 20:06, eu olhei para a saída do prédio e a vi saindo com outras pessoas, homens e mulheres. Ela parou onde sempre fica me esperando. Algumas pessoas se despediram e ela ficou ali com um cara. Não sei quem ele é. Não sei o motivo, pois ela nunca me deu motivo para desconfiar de nada, mas resolvi ficar olhando de dentro do carro. Quando ficaram sozinhos, notei muito contato físico. Eles conversaram, riram bastante e ela ria pegando nele, sabe? Dando tapinhas de leve no braço e no peito dele. Até que depois de uma dessas risadas, ele puxou ela para um abraço e ela o abraçou. Ele deu um beijo na testa dela e pareceu se despedir. Quando ele se virou para sair andando, ela deu um tapa na bunda dele. Meu coração quase parou na hora. Nesse momento, eu mandei mensagem para ela dizendo que estava de saída do meu trabalho e em 10 minutos estaria no trabalho dela. Ela olhou o celular, guardou e não me respondeu. Nisso, o cara não foi embora. Ficou ali do lado dela rindo e quando ele resolveu sair outra vez, senti que ele falou algo para ela e ela sorriu e deu o maior apertão na bunda dele. Eu já estava tremendo de raiva por conta do primeiro tapa. E no apertão, que foi bem demorado e ela ria enquanto fazia isso, me veio uma vontade de chorar enorme. Umas noites antes, ficamos deitados pensando em nomes para os nossos futuros filhos e dias depois ela tá apertando a bunda de um cara aleatório. Eu falei para ela que tinha visto tudo, que estava no carro o tempo todo. Ela negou no começo, mas descrevi em detalhes o que viu. Ela começou a chorar e me pedir desculpa. Disse que eles são só amigos e que outras mulheres também fazem isso com ele porque ele, entre aspas, é bundudo. Iríamos para minha casa, mas eu a deixei na casa dela e fui embora. Desde então ela vem me mandando mensagens, ligando, mas eu não respondi nenhum dos contatos. Estou completamente isolado, sinto como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Amigos nossos em comum estão me falando que foi um erro pequeno, uma besteira me botando pressão para eu desculpar e voltar, dizendo que ela está muito mal e não está dormindo. Eu vou fazer uma pausa aqui porque esse é o final do post inicial, porém tem atualização. Continuando. Primeiramente eu gostaria de agradecer os comentários feitos no meu post, seus conselhos e palavras de apoio ajudaram bastante. Pois bem, sexta-feira da semana que eu postei aqui, essa postagem já tem algum tempo, né? Eu chamei ela para conversar. Ela pediu para começar se explicando. Resumindo, ponto 1. Ela repetiu que era uma brincadeira de colegas
do trabalho e que ela não tinha nenhum sentimento por ele. Ponto 2. Disse que conversou com a mãe e que ela a fez enxergar como havia sido sim um erro grave o que ela fez. Ponto 3. Disse estar profundamente arrependida. Ponto 4. Chorou bastante e me pediu perdão. Eu deixei claro para ela como eu havia me sentido e como minha confiança nela não existe mais. Nessa hora ela chorou bastante e repetia pedindo perdão e me pedia para dar uma segunda chance. Eu questionei o que ela havia dito para os nossos, entre aspas, amigos em comum e ela assumiu que disse que o que ocorreu de forma mais leve e mais branda para meio que manipular esses amigos para comprarem a ideia de que eu estava exagerando, mas disse que fez isso em desespero para tentar fazer com que eles me convençam a voltar para ela. Depois disso, ela disse que eu poderia pedir o que quisesse, falar com quem fosse do trabalho dela e iriam confirmar que era uma brincadeira entre todos. Eu disse que depois de dias ela poderia ter combinado isso com eles e ela disse que não e me deu o celular dela. Eu olhei o WhatsApp e vi que a conversa com algumas pessoas do trabalho dela ou estavam em branco ou nitidamente a sequência de frases não fazia sentido nenhum, como se algo tivesse sido apagado. Eu então pensei e falei que dava para ver que tinha coisa apagada. Eu não tinha certeza disso, mas eu falei com convicção. E nessa hora ela se perdeu um pouco. Eu disse que tinha um programa no meu computador que recuperava conversas de até um mês e perguntei se poderíamos ir para minha casa para ver isso. Nessa hora ela ficou muito nervosa e acabou confessando que apagou a conversa com uma amiga e com o cara do apertão, que não tinha nada demais, mas eu, entre aspas, poderia interpretar de uma forma errada por não conviver com eles e não entender piadas internas, fecha aspas. Foi aqui que eu disse que se ela precisava apagar é porque tinha algo errado e que se eu pudesse interpretar, entre aspas, errado, é porque sabia que estava falando algo que não devia. Não sei porquê, mas abri o Instagram dela para olhar os directs, coisa que não tinha passado pela minha cabeça até então. Foi um impulso. E vi que a conversa dele é daquele tipo de conversa que apaga quando sai da conversa. E só é assim a conversa com ele. E com essa tal colega do trabalho que também, entre aspas, brinca com o cara. Eu só virei o celular para ela e mostrei. Ela começou a chorar outra vez e dizer que a conversa era assim porque ele tinha uma menina com quem ele estava tendo um rolo mais sério, não por causa dela. Obviamente eu não acreditei e falei para ela que não tinha mais como seguir. E ressaltei como ela jogou fora 6 anos de relacionamento. Estávamos perto da casa dela e eu já levantei e fui na frente, peguei algumas coisas que tinha lá e falei tudo o que tinha conversado para a mãe dela, visto que ela tinha contado tudo para a mãe e a mãe fazia parte da conversa. Para minha surpresa, a mãe dela me disse que sentia muito, pois ela gostava muito de mim, que eu era uma pessoa muito boa e que ela se desculpava pelas atitudes da filha. Nessa hora confesso que eu senti o baque. Fui saindo e minha ex me seguiu até o portão pedindo perdão e uma segunda chance. Eu não falei nada e fui embora. Quando eu cheguei em casa, fiquei muito mal, chorei, mas sabia que tinha que seguir em frente. Bloqueei ela em tudo, assim como os amigos, entre aspas, e esse foi o fim. Ela tentou me ligar por um número que eu não conheço, imagino que seja do trabalho, mas eu não atendi. Gente, olha só, existe uma atualização 2? Vocês querem ouvir a parte final ou já dá pra gente julgar? Não, quero ouvir a parte final. Melhor ter todas as provas, né? Não, manda. Então vamos lá. Pois bem, se passaram poucos meses do ocorrido. Minha ex tentou falar comigo algumas vezes por meio de pessoas conhecidas. Não são aqueles amigos que tentaram nos fazer voltar. Mas eu não respondi as tentativas de contato. Cada dia que passava, eu sentia que eu melhorava um pouco do meu luto. Na sexta retrasada, eu saí do trabalho e fui junto com outros colegas comemorar o aniversário de um rapaz de trabalho em um barzinho. No meio da comemoração, um colega de serviço me cutucou e falou: tem umas meninas te olhando ali naquela mesa. Quando eu olhei para a mesa, reconheci logo a irmã da minha ex e, olhando mais para a ponta da mesa, estava a minha ex. Foi a primeira vez que eu vi depois de tudo e confesso que me bateu um sentimento ruim na hora, uma vontade de sair dali com urgência. Em dado momento, eu fui até o banheiro e quando saí quase trombei com ela. Não em um sentido romântico de trombada como em filme, mas porque ela estava parada na porta do banheiro me esperando mesmo. Eu a cumprimentei apenas com a cabeça e comecei a andar. Ela me segurou pelo braço e falou: deixa eu falar com você, por favor, é rápido. Eu disse que não tinha nada para falar com ela e ela falou que só queria pedir perdão e ser sincera. Quando ela disse ser sincera, eu gelei. Mesmo não tendo mais nada, pois quando terminei foi por um indício de traição forte, mas eu não tinha nada confirmado. Na hora eu pensei, pronto, ela vai confirmar que me traiu. Eu pedi para ela ser breve e ela falou que não me traiu na época, mas que nesse momento estava dando uma chance pro cara lá que ela ficava apertando a bunda. Disse que ele estava vindo para o bar que nós estávamos e que ela gostava muito de mim e não queria que eu me sentisse desrespeitado. Eu só balancei a cabeça e saí. Não consegui mais me concentrar nos meus colegas e só pensava se realmente era verdade que não tinha rolado nada entre eles. Não pensei por arrependimento de ter terminado, mas se depois de pouco tempo eles estavam juntos, não poderia ser algo mais antigo entre eles ter sido uma traição? Pois bem, o cara chegou junto
juro que me deu uma vontade de vomitar quando eles deram um selim. A mulher que pouco tempo atrás me falava em ter filhos. Mas enfim, finalmente cantaram parabéns pro meu colega e eu já me preparei para ir embora. Umas 2 horas depois disso, eu estava até relaxado, olho pro lado e vejo minha ex vindo na direção da mesa. Logo eu pensei, o que ela tá fazendo? Puta que pariu. Quando ela chegou perto, já notei o cheiro de álcool e ela encostou na mesa e disse, pessoal, esse cara é foda, um puta parceiro e eu fiz merda, me perdoa? Se eu pudesse me enfiar em um buraco, teria me enfiado. Pouca gente da mesa sabia da história e ficaram sem entender, me perguntando o que era. A irmã dela veio buscá-la e ela foi embora falando que me amava e que sentia minha falta. Depois ficou na mesa dela chorando. Vi que discutiu com um cara que tava com ela, o do apertão, e ele foi embora. Acabei ficando até o fim da comemoração com meus colegas. Virei minha cadeira de costas para a mesa onde ela tava e acabei não aproveitando tranquilamente como deveria por conta disso e com receio dela dar show outra vez. Na hora de ir embora, já no estacionamento, me despedi de todos e uma colega, ela trabalha em outro setor da empresa, me abraçou para despedir e disse, bom saber que você é bom partido, e foi embora. Caralho, mano. Enfim, minha ex tentou fazer contato comigo por uns 2 ou 3 dias depois e continua até agora com perfis fakes e ligações de ramais diferentes do serviço dela. Mas eu não respondi. Também mandou mensagem pelo Instagram da irmã dela, falando que queria falar comigo, que me ama e que o ato dela lá no bar foi manifestação do amor dela por mim. E não rolou nada com a menina do outro setor ainda e não quero acabar machucando ela, pois ainda não estou 100%. Fui sincero com ela, ela entendeu, disse que podemos ir devagar se eu quiser. E é isso. É esse o fim da história. Eu falei que a história tava grande, perdão, gente. Mas essa é realmente boa. É, minha gente. Mais um pepino pra gente resolver, mas fazer o quê? É o trabalho. Bom, nós temos aqui para julgar a pessoa que conta a história, nosso talvez semicorno, né? Ou unicorno. Esse semi me pega muito, cara. Esse semi me pega muito. E nós temos a possível corneadora, né? Vamos começar primeiro pela pessoa que está contando a história. Então, vamos lá. Fênix Dart, o que você tem a dizer sobre o nosso... Não, eu não. Porra, não. Todos nós já começamos. Puta que pariu. Todos nós já começamos, meu brother. É isso aí. O que você tem a dizer sobre o nosso caro unicórnio? Cara... História grande pra caralho, eu esqueci até o começo. Vamos lá por partes, né? Por que ele não falou pra mulher, chegou pra mulher seguinte, falou o seguinte, vi que você estava fazendo uma parada, não gostei, gostaria que você não fizesse isso mais. Será que a história se sucederia assim, se eles tivessem tido um diálogo honesto lá desde o princípio? Eu também concordo com você nesse sentido. Assim, eu concordaria com vocês, mas assim, vamos levar em consideração o seguinte, não é tipo assim, se fosse só tipo assim, ela rindo e tocando nele como ele comenta, tipo assim, ela rindo, botando a mão no braço, botando a mão no peito dele como ele comenta, eu concordaria com vocês. Mas, cara, uma hora ela deu um tapa na bunda dele e na outra hora ela deu um apertão na bunda dele. Pensa o seguinte, e se fosse o inverso? E se fosse um cara que tem uma amiga de trabalho que todo mundo fala que é bunduda e que ela deixa os caras pegar na bunda? Você acha que a mulher não ia considerar isso um tipo de traição? Então, tipo assim, isso não é maneiro. Eu acho que se a mulher começa a fazer isso, eu acho que ele passou do ponto de conversa. E primeiro, ele chegou e falou, cara, eu vi tudo. E ela negou. Depois que ele descreveu em detalhes que ela finalmente, tipo, assumiu. E aí ela paga a conversa com o cara. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo assim, parece raiva. Não, mas assim, ele não... Eu acho que ele não foi sincero completamente, porque ele ainda fingiu que não estava ali. Ele podia ter, tipo assim... ficou no voyeur, acabado com isso. Binóculo. Exatamente, entendeu? Então podia falar, eu vi um negócio e não gostei do que eu vi, não. Entendeu? Aí depois pegou o Instagram dela pra ver mensagem, não sei o que, sei que lá. Mas foi ela que mostrou, Mas mesmo assim... Foi ela que mostrou no dia seguinte. E lá na frente, depois de uma série de outras coisas. Exatamente. Ela mostrou no dia seguinte, quer dizer, dia seguinte não, tipo uma semana depois, quando eles foram conversar. Tipo assim, mas ele tinha pedido pra ver as mensagens do WhatsApp, ou sei lá. Não foi ele que pediu. Ela deu o celular na mão dele e falou assim, pode ver. Ela deu o celular na mão dele. Ah, é? É. Mas pera lá. Mas aí também o que a gente tá ouvindo é da parte dele. Será que aconteceu realmente assim? Será que ele não ficou, no fim das contas, infernizando ela pra mostrar? Até
que ela finalmente falou, tá, vou te mostrar, entendeu? Só que aí a gente vai ter que pensar numa hipótese que não existe ainda. Porque, sendo muito sincero, eu acredito que possa ter acontecido isso. Isso daí, eu acho que é uma possibilidade, mas assim, não faz sentido na maneira como tudo aconteceu. Porque ele chegou e ele falou, olha só, não gostei disso. Aí ela falou assim, não, você tá inventando coisa. Aí ele foi e falou assim, eu vi isso. E aí ele deixou ela em casa e ele começou a ignorar ela. Falou assim, quer saber, foda-se, eu não quero mais, eu preciso do meu tempo, preciso do meu espaço. E aí ela que veio pra cima, depois de conversar com a mãe, depois de conversar com os amigos, depois de conversar com o caralho a quatro, aí ela que veio pra cima dele. E ele tava falando assim, não quero mais saber, você traiu minha confiança, você fez merda, que não sei o que. Então assim, pra mim faz muito mais sentido ela ter chegado e falar assim, pô, você não acredita em mim? Então por que você não olha aqui? E se assim, se não fosse a intenção dela de já mostrar as conversas, por que ela teria apagado as conversas? Entendeu? Não sei, realmente não sei. Outro indício, ela apagou as conversas. Eu acho que ele cometeu sim o erro de ficar estacionado observando. Isso daí eu concordo com vocês. Mas assim, a partir do momento em que ele tá vendo uma mulher com quem ele tá planejando um futuro, eles estão há 6 anos juntos, ela apertando a mão de um outro cara, seja amigo ou não de trabalho, ali, a partir dali, não tem mais conversa. Pelo menos pra mim não tem. Eu configuro isso como traição. Eu não, cara, eu vejo diferente. Esse tipo de coisa não é o suficiente pra ser considerado uma traição, cara. Eu acho suspeito. Ainda assim, não consideraria uma traição. Eu precisaria de ter mais indícios. Precisaria ser mais convencida de que realmente é uma traição. Eu acho que as mensagens apagadas são mais estranho do que o aperto de mão, aperto de bunda, essas porra. Eu não estou dizendo que ela traiu no sentido, tipo assim, dela pegou o cara, dela deu pro cara, nada disso, não tô falando disso. Mas eu penso o seguinte, vamos fazer só um exercício aqui. Se fosse o inverso, se fosse uma mulher relatando o que um cara fez, a gente não consideraria traição? Não. Eu sim. Vamos lá, você não consideraria um cara que está namorando há 6 anos pegando na bunda de outra mulher, você não considera isso traição? Eu considero. Não. Esse gestual me pega muito, cara. Não dá. Eu não sei. Aí isso varia de relacionamento pra relacionamento. Eu não acharia que é uma traição, inclusive, porque dependeria também do tempo de amizade, de como é essa amizade que ela teria com esse cara. Não necessariamente. Porque, por exemplo, se eu vejo que o cara, assim, sei lá, se o cara fosse, sei lá, o melhor amigo dela e ela tendo esse tipo de atitude, eu nunca ia pensar, nunca ia achar que é uma traição. Se for o melhor amigo dela que, sei lá, é considerado como irmão dela, nunca pensaria que seria uma traição. Mas esse não é o caso, é um colega de trabalho que eles implicam porque ele tem bunda grande. Mas enfim, é isso. Não sei qual o contexto, mas é o colega de trabalho. Enfim. Bom, vamos lá, Dart. Qual é a nota que você vai dar pro nosso narrador da história? Eu vou dar 3,5. 3 quiz e meios pra ele. Dá pra dar nota quebrada, né? Então... Ué, dá, pô. Com meio dá. Só não inventa de mandar 3,1, 3,75. Aí eu mando você pra aquele lugar. Unidos de Mocidade de Padre Miguel. 8,13. Porra. Aí não dá, meu amigo. Aquilo é Unidos da Mente Idiotas. Não, porra. Aí não dá. Seguindo, senhorita Stephanie Resolver, qual é a sua opinião sobre o camarada e a sua nota? Cara, eu acho que ele começou meio ruim a história, assim, tipo, ficar de tocaia olhando, entendeu? Eu não sei, eu particularmente não gosto desse tipo de atitude, entende? E também o fato dele pegar e olhar a rede social, por mais que fale, beleza, ela ofereceu, eu não acho legal, mas pra mim, por exemplo, soa muito mais como evidência da merda que ela fez, ela bêbada falar que ela fez merda. Então, pra mim, soa mais isso do que qualquer outra coisa. Enfim, dito isso, eu fiquei pensando que deve ser talvez bem ruim também namorar esse cara. Eu vou dar 2,5, 3? Dá uns 2,5 pra ele. Senhor relator Léo, e o que você vai relatar sobre o narrador da história? Cara, assim, eu discordo completamente do Dart da Steph, que assim, eu acho que a atitude escrota que ele teve foi de ter ficado aguardando e esperando. Isso daí eu achei que foi uma atitude escrota. Concordo plenamente. Agora, todo o resto foi bola de neve, cara. Tudo ação, consequências da ação dela. Eu tenho uma sensação, eu não tô dizendo que é isso que vocês estão fazendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma sensação de que, assim, o cara
possivelmente foi traído, a mulher foi escrota, ela assumiu que foi escrota, ela apagou mensagem, ela ficou apertando o cara que era colega de trabalho e etc. E por algum motivo a gente ainda tá julgando o cara que foi possivelmente traído como errado. Então, tipo assim, eu fico com a sensação de que se o gênero estivesse invertido, a gente teria muito mais simpatia pela pessoa, mesmo ela tendo feito coisas escrotas. Mas a gente não tá excluindo que ela fez merda, cara. Mas eu não falei que ela não fez nada escroto. Até porque minha nota vai ser 5 pra ela. Como eu disse, eu não estou falando que foi isso que vocês fizeram. Eu estou dizendo que foi a sensação com qual eu fiquei. Então, assim, não estou atacando vocês, mas eu acho que, assim, por como as coisas estão hoje em dia, é muito fácil estar julgando mais o cara por o cara tomar atitudes escrotas por esse homem. Porque é um fato. Todo mundo suspeita do maluco que fica, tipo assim, observando a namorada de longe. Isso é uma atitude merda, uma atitude escrota. Então, assim, eu concordo plenamente, mas, assim, não vamos mudar o fato de que, tipo assim, de que o cara, ele é a maior vítima nessa história. Então, assim, eu acho que eu dou 1 pela atitude escrota e é isso. Eu vou só dar um adendo aí que você falou. Eu não vejo diferença entre gênero e tal, cara. Conforme eu vejo as atitudes da pessoa, independentemente de que ela se identifica. Então, só isso que eu tenho que falar. Bom, a minha nota também vai ser 1, porque eu também concordo que essa tocaia dele não tinha que ter acontecido. A abordagem realmente tinha que ter sido outra. Porém, como o Léo também comentou, é uma bola de neve do caramba, porque daí pra frente foi só pra trás. A mulher podia, se na verdade ela tivesse começado lá atrás, logo no início, e admitido a merda, tivesse dado uma explicação diferente, a conversa tivesse rolado de outra forma, talvez ele tivesse tido uma conversa melhor do tipo, tá bom, entendi que aconteceu isso, vamos tentar de novo, vamos conversar? Talvez, embora esse nível de gestual com o cara me pega um pouco. Eu acho que ela que não devia ter feito isso. Não teve conversa no começo, né, cara? Esse é o grande problema. Se tivesse falado com ela logo imediatamente, acho que não teria explodido tanto. Não, mas é que tá, eu estou falando da conversa dela com relação a ele. Eu acho que ela no início já devia ter admitido logo de cara. Mas ele devia ter conversado antes. Mas então, o Dart teve a conversa. Porque quando ela entrou no carro, ele chegou e falou assim, cara, eu vi isso acontecendo. Primeira coisa que ela fez foi negar. Ela falou, não, você tá inventando, nada disso aconteceu. Aí ele foi e deu detalhe. Isso não aconteceu 2 vezes? Não, olha só, o que aconteceu? Não foram 2 dias seguidos. Foi no mesmo momento. Tipo assim, ele viu ela dando um tapa na bunda dele e aí ele mandou uma mensagem. E aí concordamos todos que ele tá sendo escroto nesse momento. Que ele tá observando isso de longe. E ele tá sendo escroto nesse momento. Mas ele viu ela dar um tapa na bunda dele, mandou uma mensagem dizendo que já tava chegando, ela guardou o celular sem responder, abraçou o cara de novo e apertou a bunda dele. E aí ele chegou, ela entrou no carro e aí ele confrontou ela. Ele falou assim, olha, eu vi isso acontecer. Aí a resposta dela foi tipo assim, não, nada disso aconteceu. Aí ele foi e falou, eu vi e eu vi em detalhe. Aí explicou os detalhes. Então, tipo assim, não teve tempo de ter uma conversa. Quando ele tentou ter uma conversa, ela na mesma hora falou que ele tava inventando coisa. Então, esse é que é o ponto. Se ela a partir dali já tivesse admitido, não, pô, aconteceu, tal, é um colega de trabalho e tal, tivesse um rumo de conversa melhor, a coisa talvez não teria chegado aonde chegou. Sim. Essa tocaia dele, como eu falei, é escrota, não era pra ter acontecido, só que é aquilo, dali pra frente, como eu falei, foi só pra trás. Então, assim... Ela ter falado que você tá inventando foi pra mim também uma das piores coisas, das piores atitudes que ela teve, entendeu? Então... Era melhor ter admitido logo. Exatamente. Esse é justamente o ponto. Exatamente. Assim, o ponto todo, e aí é uma coisa que eu vejo desde o início, que isso aí fica evidenciado depois, com as mensagens apagadas, o DM de Instagram ser daquele que apaga depois que você fecha a conversa, etc. Isso tudo fica evidenciado que ela tinha noção, 100% de noção, que sabia que o que ela estava fazendo não era legal. Se fosse uma coisa realmente inocente, ela não teria por que esconder do namorado. A gente ainda não tá julgando ela, a gente ainda tá julgando ele. Então, assim, eu acho que o erro dele foi... Ser stalker. Ter feito um stalker, exatamente. Eu concordo com a Steph quando ela fala, por exemplo, que esse negócio de ver mensagem um do outro é escroto. Eu acho isso 100% escroto. Eu jamais iria chegar, por exemplo, pra minha namorada e falar com ela, eu quero ver suas mensagens no celular. Eu jamais iria fazer, eu jamais iria mexer no celular dela sem permissão, eu jamais iria pedir pra ela me mostrar mensagem, etc. E se ela chegasse pra mim, você quer ver as mensagens, eu ia falar que não, porque eu confio nela. Mas assim, na situação dele, em que
ele, tipo assim, ele tá desconfiando de traição. Ele tá falando que a atitude não foi legal, que a atitude foi escrota, que não sei o quê. E a mulher tá insistindo, me perdoa, não tem nada demais, você quer ver as mensagens, você quer ver as mensagens. Se eu já tô desconfiando de traição, tipo assim, ele até comenta um pouco antes, pra mim, minha confiança em você acabou. Se ela quer me mostrar as mensagens, eu vou ver. Porque na pior das hipóteses, eu fiz merda, eu julguei errado, e eu vou me desculpar. Mas se ela tá me oferecendo as mensagens, eu vou ver. E aí só ficou evidenciado que elas estavam fazendo merda, porque ela apagou um monte de mensagem. Pois é. E ainda negou ter apagado. Aí complica mais ainda, mas é isso. A minha nota pra ele fica no 1. Então isso joga a média do nosso narrador da história pra 2, somando todas as notas, o que significa que... Veredito. Inocente. Rapaz, agora nós vamos julgar a moça que pode ou não ter passado a perna no cara, pra não falar outra coisa. Dessa vez, pra começar, eu convoco você, senhorita Steph. O que você vai dizer sobre a moça? Bom, a gente já falou algumas coisas sobre ela, né? As atitudes dela também foram bem ruins. Pra mim foi terrível. E no caso, ela principalmente negar, falar, basicamente tentar fazer um gaslighting com o cara, tipo, não, você não tá maluco, você não viu. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Steph tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar justamente do gaslight que ela tentou fazer com ele 2 vezes. Exatamente. Então, assim, pra mim é a pior atitude, né, que ela poderia ter feito. Na real, tem coisas piores, mas enfim. Não é a pior atitude que ela poderia ter feito, mas foi péssima. Então, assim, pra mim a nota é 5, tá? Por isso. Ela ter dado tapa na bunda do cara, ter falado lá com o cara de uma forma mais próxima e tal, isso pra mim ainda é o de menos. E também o fato dela ter ficado o tempo inteiro perturbando o ex-namorado, eu acho também péssimo. Péssimo. Terrível, entendeu? Então é assim, porque eu acho terrível isso, cara. Terminou, acabou. Não enche o saco, cara. Vida que segue, vira a página. Se você tá errado, sabe? Se você realmente tá errado, vai embora, vai ver a sua vida. Você pisou na bola, tá? Exatamente. Ficar correndo atrás não vai ajudar, não vai... Ninguém vale tanto a pena assim pra ficar enchendo a paciência. Vai se tratar, vai procurar uma terapia, entendeu? Quando eu falo vai se tratar, não é na forma ruim, não. Querendo falar que tá maluca, não, né? é se tratar mesmo. Pra você encontrar os seus problemas e... É de forma literal, não é de forma pejorativa. Exatamente, não é de forma pejorativa. E isso eu também até falaria pro próprio cara também, CLT, né? não é PJ, não. Sacanagem. Nossa. Mas, enfim, é isso. A nota é 5. Se ela realmente traiu, eu não sei. Fica naquela, será que o Capitu traiu o Bentinho? Schrödinger, né, cara? Acho que tem algumas evidências aí realmente de traição pela questão justamente das atitudes de negação dela, entendeu? É o que diz o ditado, todo mundo é corno até que se prove ao contrário. E também por ela tá bêbada e falar aquilo pro cara quando ela tava, né, saindo, sei lá, ou o cara tava saindo, sei lá. Então, pra mim, isso é mais evidência do que o resto. É isso. Senhor relator, é a sua vez de relatar sobre a moça. Manda aí. Steph falou basicamente tudo, né? Assim, ela tentou fazer gaslight com ele 2 vezes, uma dizendo que ele não viu nada, depois dizendo que não tinha apagado mensagem. Ela fez uma manipulação com os amigos em comum, que contou pra eles uma versão branda da história pra parecer que o cara estava exagerando. Ela foi ficando em cima do cara e etc. E aí ficou bêbada, falou que fez merda. Enfim, foi tipo assim, uma sucessão de bosta. E assim, eu adiciono uma frase, uma pergunta que o próprio contador da história fala. Não tinham nem 2 meses que eles tinham terminado quando eles se encontraram no bar. Então, cara, ela nem 2 meses depois, dizendo que ama o cara, que não sei o que, não sei o que lá, e ela já começou alguma coisa com o cara, obviamente que alguma coisa antes tinha. Pode não ter tido nada físico, mas alguma coisa emocional já teve ali. Se fosse só do tipo assim, um tapinha, tipo, ela tivesse dado um tapinha na bunda dele, etc., eu até concordaria com você nesse ponto, Steph, mas eu não consigo concordar porque depois do tapinha ela deu um apertão demorado, sabe? Então, tipo assim, eu não acho esse tipo de coisa legal, não é o tipo de coisa que, obviamente, isso varia de casal pra casal, né? Varia de pessoa pra pessoa, mas eu não acho que, sim, se não for uma pessoa de uma amizade muito antiga e uma amizade muito profunda, é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que eu acharia legal de ver minha namorada fazendo com outro cara, por exemplo, nem com outra mulher. Então, assim, eu acho que isso é muito de cada um, isso pra mim não é uma parada maneira. Então, assim, em todo o resto eu concordo plenamente, 100% com o Steph, é sim. Senhor Fênix Dart, sua vez de dar a sua opinião sobre a moça.
Então, concordo com a Stephanie, praticamente tudo, né? Inclusive, eu não vejo esse problema de contato físico com outras pessoas. Eu acho que esse não é o ponto maior da traição. O problema mesmo foi o resto, né? Foi a negação do ocorrido, né? Era muito mais fácil você falar que... Conversar com um cara, aconteceu, aí o cara falar, eu não quero que... Provavelmente falar, não quero que isso se repita. E aí, provavelmente aconteceu um dos dois. Ou ia repetir ou não, mas pelo menos houve o diálogo, né? Não chegou nem a esse ponto de respeito, né? Pra poder saber o que acontecer, né? Aí, porra, as histórias também de... as mensagens eu relevo também, eu quero que se foda. Isso aí não é o de menos pra mim. Mas a parada dela bêbada, ficar explanando pros amigos também foi muito escroto, né? Então, porra, cara, toda errada a história, toda sem noção, porra, vai de 5 mesmo, então. Bom, minha nota obviamente vai ser 5 por conta de todo o conjunto da obra, porque ela começou errado desde o início. Embora o gestual ali, o que aconteceu inicialmente, não seja o maior problema de todos, eu concordo com o Del, pelo menos pra mim isso já me causaria um certo incômodo. Eu acho que assim, não precisava fazer isso, mas tudo bem. Se ela tivesse pelo menos feito uma conversa inicial e já admitido o que aconteceu, não tentasse acobertar, não tentasse mentir e omitir, pô, beleza. Dava pra rolar um diálogo. O problema é que, como eu já falei antes, daí pra frente foi só pra trás. A pessoa mentiu, apagou mensagem, ainda fez um tremendo vexame numa ocasião lá de reunião do pessoal. Então, assim, eu não tenho como, de jeito nenhum, dar uma aliviada pro lado dela. Então, nota 5, fazendo a média nota máxima, o que significa que... Veredito. Cuzona. Bom, chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Essa foi a nossa última história e esses foram os últimos julgados de hoje. E é isso. Tomem cuidado, não traiam. E tomem cuidado com a comida. E principalmente, não roubem a comida do amiguinho, por favor. Não, de todos hoje, a história, o mais escroto foi esse chefe ladrão. Certo? Foi uma traição maior do que qualquer outro tipo. Caralho.